Olá, meu nome é Felipe Bellini, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu quero conversar com você sobre as escolas militares. Nesse vídeo a gente vai se alinhar à discussão da sociedade, onde alguns enaltecem as escolas militares e a ideia de proliferação dessas escolas, e de outro lado, há questionamentos sobre a intenção, sobre a qualidade de ensino, sobre a realidade dessas escolas militares. Para esse vídeo a gente vai penetrar tanto os tipos de escolas militares, como quais são as escolas militares para diferentes tipos de instituições da polícia e do exército, e também esses questionamentos que são permeados. Então, o que a gente está propondo aqui é uma discussão ampla, claro que em um vídeo reduzido, onde vocês podem adicionar seus comentários através da caixa de comentários e a gente pode continuar falando sobre o assunto. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que existem inicialmente dois tipos de escolas militares com dois tipos de ensino específico. O primeiro tipo de escola militar é a escola militar de ensino preparatório, aquela que forma as agulhas negras, aquela que forma os sargentos, soldados, cadetes, tenentes, com uma formação específica para o meio militar, para integrar a estrutura militar. Com isso, elas possuem currículos próprios e professores especializados que vão formar o que o meio militar precisa, seja isso extremamente específico para o meio militar ou um pouco mais abrangente, mas que o meio militar absorva. Do outro lado, a gente tem um outro tipo de escola, que é a escola militar de ensino regular. Essa escola militar de ensino regular, ela surge para formar os filhos dos militares, mas sem a necessidade de que eles sejam absorvidos pelas corporações ou pelas entidades e instituições. Nesse caso, as escolas de ensino regular, elas absorvem em grande parte os filhos de militares, mas a população ainda pode ter acesso a essas escolas através do que a gente chama de provas de seleção. Essa população de estudantes reunindo filhos de militares e membros da comunidade, elas vão ter acesso à grade comum, totalmente ligada à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa grade comum, ela forma então o aluno em biologia, em português, em matemática, em inglês, que são as disciplinas que a gente estuda na escola regular. Além disso, estas escolas também se comprometem a trabalhar esses alunos em compromissos cívicos e dar o entendimento de nacionalidade a esses estudantes. O que isso quer dizer? O hino à bandeira, o passeio no bairro, o uniforme, essas estruturas que são formalidades, mas que estão no apelo e na categoria presentes nas escolas militares. Existe também a noção de currículo, que é muito próxima das escolas tradicionais. Existem especificidades porque todas as escolas e todas as secretarias fazem essas mudanças, mas nada drástico. E, por fim, existe realmente uma diferença, que é o argumento das transferências. O que são o argumento das transferências? Essas transferências, elas visam garantir que o filho do militar possa acompanhar o pai, recebendo o apoio e continuando dentro das instituições chamadas escolas militares de ensino regular. Com isso, se eu sou um militar e eu viajo, meu filho vai estudar numa escola que ofereça as mesmas garantias e as mesmas, entre muitas aspas, regulação. O que isso quer dizer também? Que essas escolas militares, vendo como elas surgem, elas estão vinculadas inicialmente ao Departamento de Educação e Cultura do Exército. Existe um órgão dentro do Exército, que é como se fosse uma Secretaria de Educação e que administra isso. Tá, Felipe, mas quando foi que surgiram as escolas militares? Bom, as escolas militares, elas vão surgir através de um decreto imperial em 1889, certo? Pelo decreto 10.202, quando o imperador diz que as próprias instituições militares devem formar seus especialistas. Nesse momento,
na discussão se criam diferentes escolas. Hoje, para você ver como não são tantas, nós temos 13 colégios militares submetidos ao Departamento de Educação e Cultura do Exército. Esses colégios militares, eles funcionam tanto na aeronáutica, quanto na marinha, quanto no exército, e são as grandes instituições com enormes parques desportivos, com grandes laboratórios onde há muito investimento. Nestas instituições, a gente tem uma relação muito parecida com o que são os IFs no Brasil. São instituições dignas de universidades e institutos federais. Alto lá, o que se tem que ver é que o que a gente está falando até agora são as escolas de ensino militar que funcionam dentro dessa superestrutura, que parecem muito com os IFs, mas que tem o códice militar e todo o ethos de mensagem e de comportamento ali inseridos. Mas no Brasil hoje a gente tem três distintos modelos de escolas militares. Nós temos as escolas militares do Exército, Aeronáutica e Marinha. Nós temos as escolas feitas pelas corporações estaduais de Polícia Militar e Civil em diferentes estados. E nós temos a escola de bairro, que é adotada por essas instituições. Ou seja, eu tenho uma escola no bairro que tem determinados problemas, ou que o Exército ou a Polícia Militar decide que ela vai apoiar essa escola e vai fazer a administração, eventualmente se responsabilizando ao ponto de receber o prédio e diferentes recursos serem transferidos de pasta. E aí a gente vai entendendo. Mas a gente tem que pegar algumas dúvidas antes de permear esses pontos. Por exemplo, quem são os professores que estão nas escolas militares? Os professores são sempre civis e militares concursados, podendo ser por concurso temporário ou não. Lembrando que esses professores, eles são formados nas universidades civis. Eles são formados como qualquer outro professor. Isso já é um ponto bacana de entender que o ensino militar, ele não é tão distante de qualquer outro tipo de ensino diverso. Porque a escola regular, ela submete o ensino militar, ela está sujeita à lei de diretrizes e bases da educação. Outro ponto que permeia, que é grande ponto de discussão, é a distinção de alunos. Dentro da instituição, eles têm que ter acesso a tudo igualmente. No entanto, existe uma crítica real, inclusive nas escolas de bairro, no decorrer dos anos que vão acontecendo, sem ser nos primeiros anos, em que as escolas militares priorizam os filhos dos militares e com isso fica, entre os dados que eu levantei, 80% das vagas para filhos de militares e apenas 20% das vagas para a comunidade local. Em outros casos, esses números mudam de 70-30, 60-40, mas há sempre uma prioridade para os filhos de militares. E isso faz com que o ensino focado na comunidade, para a comunidade, deixe de existir muitas vezes. E a comunidade que precisa daquela escola, naquela região, por transporte, por qualidade, inclusive pelas vantagens que a escola militar oferece, não esteja sendo atendida de fato. Existe também a noção de diferença entre os alunos civis e militares, no quesito em que se entende que os alunos militares têm direito a essas transferências, os alunos filhos de militares e os alunos que são ditos civis dentro dessa organização, não. Existe um outro questionamento que são sobre as taxas voluntárias dentro das instituições militares, que seria como uma mensalidade onde você sempre daria dinheiro para essa instituição. E o questionamento aí fica que, poxa, por que a gente abandona as escolas públicas e deixa de participar, de colaborar com as escolas públicas, mas aceita colaborar com as escolas militares, se esse dinheiro garantiria frutos na escola pública tradicional também? Outro ponto importante levantado é que essas taxas voluntárias
por pressão, segregam e desestimulam os alunos a se matricularem ou continuarem nestas instituições. Daí a gente entra em quesitos mais delicados, que é a ideia das escolas ocupadas, retomando o acesso à comunidade. Uma das grandes críticas que acontecem é que hoje a Polícia Militar, a Polícia Civil e diferentes outras instituições militares desejam os prédios centrais onde estão as escolas regulares. Veja como esse caso é delicado, porque existe uma noção, duas noções aí. Tanto a ideia de requerir os prédios, que seriam passados a estas instituições e posteriormente não voltariam, mesmo que deixassem de ser escolas. E a segunda situação é que a migração de recursos entre pastas faz com que esse recurso deixe de ser tão bem acompanhado pela transparência. Enquanto na educação existe uma transparência dentro dos recursos da educação, quando existe a migração de recursos entre pastas, fica difícil acompanhar como esses recursos estão sendo gastos. Por último, a gente tem as noções nas escolas militares de que havia uma priorização do militar fora de serviço, que retornaria para ser professor ou para estar dentro dessas instituições, ocupando isso, em vez de estar dando suporte na segurança. Então aí a gente consegue abordar diferentes causas que a gente tem que ver que se direcionam a diferentes tipos de estruturas de escola. Uma coisa é a escola militar formada na ideia de instituto, formada na ideia de ter a formação, mesmo na rede básica, de formação universal para atender a comunidade de pais e de filhos dos militares. E outra são essas pequenas escolas de bairro que são ocupadas por militares, que não estão submetidas a um departamento de educação e cultura e que com isso se distanciam, mesmo que por obrigatoriamente, estando sujeitas à LDB e tendo de cumprir um currículo, tendo de cumprir uma grade comum e diferentes especificidades que são do ensino e da necessidade de ensinar já prontamente modernizadas. Com isso, a gente tem os empates, né, que são aqueles debates que eles se negociam em si. A superestrutura e a realidade. A superestrutura existe nestas escolas e colégios feitos para isso, de construção para isso, mas nas escolas militares de bairro não existe. E, por último, certo, os resultados e a expansão. Os resultados das escolas militares são reais quando a gente vê esse contingente de alunos que passam em diferentes concursos. Quando a gente coloca os resultados das escolas militares pareados com os resultados dos institutos federais, o que a gente vê é que eles são iguais. O aluno de escola militar tem o mesmo desenvolvimento do aluno de escola federal. As escolas básicas federais, com grandes recursos alocados, com profissionais bem tratados, com uma formação bacana, garantem enormes resultados. As escolas que não possuem esse tratamento, como a escola do seu município, a escola do seu estado, daí não adianta ser militar, porque o ensino deixa de acontecer. Um último ponto que se tem é sobre o rigor nessas escolas militares. Elas afastam as drogas, elas fazem com que a comunidade se sinta mais segura. Por um lado, isso é realmente verdade, do ponto de vista que existe todo um códice. O que tem que se ver é, esse códice que está sendo feito e que faz com que as pessoas sigam uma uniformização, os alunos têm que estar de cabelo cortado e tudo isso, não é muito invasivo? E como é que se dá o apelo pedagógico dentro dessas instituições na negociação com o autoritarismo próprio dos regimentos militares, não submetidos a um departamento de educação e a uma formação pedagógica? O segundo ponto é, essas escolas estão realmente atendendo a comunidade? Se eu tenho uma escola
que vira uma escola da Polícia Militar, mas que só dá 20% das vagas para a comunidade local, você tem um enorme problema de segregação, onde os alunos, tendo que estudar mais longe, simplesmente deixam de estudar. E os alunos que estão sendo atendidos ali não são realmente daquela comunidade. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter sido claro. O mais importante na escola é a variedade, então que não exista somente a escola de bairro, que não exista somente a escola militar, que não exista somente o Instituto Federal, mas que exista uma diversidade de escolas técnicas com diferentes propostas, sujeitos a diferentes programas, para que na diversidade a gente consiga permitir ao aluno escolher o que ele quer e atender o Brasil na sua extensão e diversidade, de novo, em todas as suas possibilidades e necessidades. Até a próxima. Tchau, tchau.